O Santos recebe o Bahia nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E a equipe baiana deve ter mudanças, reforços em comparação com a partida há exatos 7 dias pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo eu te conto como o Bahia deve vir para jogar contra o Peixe, qual a tática, como é o estilo, o modelo de jogo do técnico Renato Paiva e o que esses reforços podem agregar e podem trazer dificuldade ao Peixe. Eu sou Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Na derrota para o Santos na quarta-feira passada, o Bahia entrou a campo com a seguinte escalação: Marcos Felipe no gol, 3 zagueiros, Canu, o David Duarte e o Vitor Hugo. Nas alas, Cicinho por um lado e o Chaves pelo outro. No meio-campo, Tassiano e o Acevedo. E mais à frente, Ademir Biel e Arthur Salles. Alguns desfalques importantes: o Cauli foi poupado, ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, foi mal, como toda a equipe, ele que estava apresentando desgastes físicos. O Jacaré foi outro que não atuou e o Everaldo também, por uma pubalgia que ele vinha sentindo. E naquela ocasião o Bahia tentou implementar o seu estilo com um jogo mais de paciência, construindo desde lá de trás, tentando se organizar ofensivamente com 3 zagueiros, 2 alas mais espetados, mas teve muita dificuldade para construir jogadas para chegar até a área do Santos, que a gente costuma chamar de ir até a segunda, a terceira fase de construção em organização ofensiva, que é quando a equipe está no campo do adversário, e o Bahia teve muita dificuldade nisso. Além disso, em transição defensiva, que era no momento em que o Bahia perdia a posse de bola, não conseguia recompor com velocidade, não conseguia também pressionar o jogador do Santos que recuperava essa bola, então não tinha aquele perde pressiona que a gente chama, e também não conseguia recompor as suas linhas de marcação e se postar lá atrás, e por conta disso deixou espaços para o Santos, que conseguiu aproveitar muito bem, principalmente pelos lados e também com o David Washington atraindo a marcação. Então foi uma partida muito ruim do Bahia naquela ocasião e muito boa do Santos aproveitando os erros. E o Bahia deve ter mudanças para a partida que acontece hoje, nesta quarta-feira. Reforços importantes. A equipe que deve ir a campo é o Marcos Felipe no gol. Na zaga, Canu, David Duarte, Vitor Hugo ou Rezende, né? Lutam por essa vaga, tanto o Vitor Hugo quanto o Rezende que inclusive é volante de origem. Nas alas, Jacaré retorna, deve atuar contra o Santos. E o Chaves na lateral esquerda. Não vou dizer que é dúvida, tá? Até porque ele treinou no último treino do Bahia para enfrentar o Santos. Ele treinou, ele também que estava apresentando alguns desconfortos musculares, mas de qualquer forma, se ele não atuar, deve atuar o Rian por essa ala esquerda. No meio campo, Acevedo e Iago Felipe, o Tassiano, que está sendo um dos destaques do Bahia, não pode atuar na Copa do Brasil porque ele já atuou pelo Grêmio. Cauli um pouco mais à frente e no ataque, Biel e Everaldo. Everaldo também não vou dizer que é dúvida, até porque treinou a mesma situação do Chaves, mas ele estava apresentando algum grau de pubalgia e o Arthur Salles pode atuar também, mas o Everaldo, claro que é o favorito para assumir o posto da camisa 9 do Bahia. E como é que atua essa equipe? O Bahia naturalmente tem uma paciência para construir desde lá de trás. Então, com a bola passando pelo goleiro, pelos 3 zagueiros, pelos alas, pelos meio-campistas, com muita paciência até chegar ao campo de ataque. Eles fazem uma saída com 3 realmente, com o Canu, David Duarte ou Vitor Hugo e Rezende, os 3 bem próximos para tentar acionar os jogadores de meio e os jogadores de frente. Eles buscam muito triangulações. Por exemplo, quando a bola está com o Canu, quem encosta por aquele lado é o Acevedo, e o ala pelo lado direito, o Jacaré. Então há muito essa triangulação. Do outro lado a mesma coisa, com o Vitor Hugo, com o Chaves e também com o Iago Felipe no lugar do Tassiano, que não pode atuar. Falando em alas, eles atuam bem espetados para atacar a última linha do Santos. Então são jogadores de muita força física, de velocidade, de jogada de 1 contra 1, de fazer o cruzamento e podem incomodar sim os laterais do Santos, devem fazer lateral com lateral.
No meio-campo, o Acevedo segura um pouquinho mais, dá mais liberdade para o Iago Felipe, que deve chegar um pouquinho mais à frente. Iago deve auxiliar o Cauli nessa construção. O Cauli é um meia realmente, pode atuar aberto, já atuou como ponta, inclusive lá no futebol europeu. Ele tem bastante liberdade para se movimentar. Como o Biel, o atacante, cai pelo lado esquerdo, ele também pode cair pelo lado direito, mas ele tem muita liberdade para flutuar. É um meia de origem, pode atuar aberto. Então é o cara principal, o cara técnico, é o melhor jogador tecnicamente dessa equipe. Se ele tiver espaço, ele vai encontrar, ele vai deixar o companheiro na cara do gol. É um meia que circula bem, tá sempre rodeado da bola. Então é muito bom jogador o Cauli. O Santos precisa ficar de olho nesse jogador, porque ele se movimenta bastante, ele recebe no pé dos volantes, recebe no pé do ala, busca associação com o Biel, com o Everaldo também. Inclusive o Everaldo já muito diferente do Arthur Salles, né? Se o Everaldo atuar, ele vai entregar mais esse jogo de parede, de pivô, mais aquele centroavante e dando mais liberdade para o Biel atacar o espaço. Mas se o Everaldo não atuar e atuar o Arthur Salles, o Bahia já ganha um pouco mais de profundidade, porque o Arthur Salles é um ponta de origem que está sendo deslocado para essa posição por conta dos desfalques. Realmente o Everaldo sentiu pubalgia, o Vinícius Mingotti não pode atuar na Copa do Brasil, então o Arthur Salles pode também ganhar uma oportunidade. Então se o Arthur atuar, o Bahia ganha mais essa profundidade, um centroavante que a gente costuma chamar de romper, né, de romper as linhas de marcação, de atacar a área do Peixe. Já o Everaldo é outro jogador, o Everaldo segura mais para o Biel atacar o espaço. Inclusive tem que ficar de olho no Biel, porque é um ponta, um meio campista mais avançado, que se movimenta bastante, tem jogada de 1 contra 1, é habilidoso, é ágil. Então essa equipe do Bahia busca muito em construção, busca muito construir, com triangulações, com paciência, com o Cauli e o Iago Felipe se associando, Biel chegando também, os alas atacando a profundidade. Então isso é um ponto muito forte do trabalho do Renato Paiva, que eu acho que o Bahia está evoluindo cada vez mais. Essa construção de jogo, o Bahia está criando várias oportunidades. Porém, um ponto muito fraco nesse momento no jogo do Bahia é no exato momento em que o clube perde a bola. A gente já citou, inclusive, na partida contra o Santos, que foi um ponto muito vulnerável. O Bahia não tem um movimento muito coordenado. Na verdade, deve ter, mas não está conseguindo. Não se sabe se o Bahia pressiona exatamente quando perde a bola, então é o que a gente costuma chamar de perde-pressiona. Quando o Bahia tem a bola, perdeu, o Santos recuperou, e aí o Bahia já morde para tentar recuperar a bola. E também a gente não sabe se o Bahia volta para recompor com as suas linhas de marcação. Então tá um movimento bastante descoordenado. Alguns pressionam, outros voltam para recompor na linha. E o Bahia deixa muitos espaços para os adversários atacarem. E o Santos foi muito eficaz nisso na partida pelo Brasileirão, principalmente nas costas dos dois alas. E aí já partindo para o lado do Santos, como é que o Peixe pode agredir o Bahia? Exatamente nisso. A gente sabe que o Peixe marca com 2 linhas de 4, deixando apenas Lucas Lima e David Washington mais à frente. Isso é o que vem atuando recentemente. É claro que o Rama pode mexer, mas acredito que ele deve manter isso aí. Então ele deve fazer 2 linhas de 4, com o Ângelo retornando, com o Mendonça também, e Lucas Lima e David mais à frente. Então, exatamente no momento em que o Santos recuperar a bola, acho que o papel do Ângelo e do Mendonça vão ser importantes para atacar esses espaços deixados pelos alas do Bahia, tanto Chaves quanto Jacaré. E aí, bateria jogada de mano a mano com os 3 zagueiros, né? Se a gente for analisar, Ângelo por um lado, Mendonça pelo outro e o David Washington, bateria 3 atacantes com 3 zagueiros que o Bahia tem. E aí seria um ponto muito forte do Santos, usar a velocidade, com o Lucas Lima dando esses passes em profundidade, com o David Washington atraindo a marcação do Bahia para o Mendonça, para o Ângelo atacarem esses espaços no facão, na diagonal que a gente costuma chamar, com o Gabriel Inocêncio e o Lucas Pires também chegando pelas alas, porque aí o Ângelo, o Mendonça podem cortar um pouquinho mais pro meio, para dentro, e aí o Inocêncio chega ao fundo. Lucas Pires também, a gente sabe que são 2 jogadores que têm essa capacidade, essa característica de chegar ao fundo para fazer o cruzamento, e aí poderia segurar o Rodrigo Fernandes um pouquinho mais por conta dos contra-ataques também. Então o Santos tem algumas alternativas
para agredir bastante o Bahia. Acho que o ponto passa muito por estar com as linhas de marcação bem próximas, sempre pressionando o portador da bola, o jogador do Bahia que possui a bola, e quando recuperar velocidade. Lucas Lima passa em profundidade para o Mendonça, para o Ângelo, para o Inocêncio, para o Lucas Pires, para o David Washington também, que sabe receber no pé, que sabe atacar espaço, que sabe abrir também espaço para os companheiros. Então, jogador bastante inteligente. Então, acho que o sucesso do Santos passa muito por isso. Além disso, sobre a fase defensiva, o Helman já falou que gosta muito de pressionar quando a bola entra pelos lados. E é um ponto muito forte do Bahia. Ele gosta muito o técnico Renato Paiva gosta muito de construir pelos lados. A gente já citou que gosta de triangulação, tanto com ala como meio-campista por aquele lado e também o ponta. Então acho que o gatilho de marcação que a gente costuma chamar, quando a bola entrar no lado do campo, tem que pressionar para roubar o mais rápido possível. E aí é o segredo do Santos. Rouba, ataca, agride o adversário com velocidade, com muita força física. Então acho que o Santos pode ter muito sucesso nisso. Beleza, galera? Então uma análise breve aí de como o Bahia deve vir para atuar aqui na Vila Belmiro e como o Santos pode fazer o seu resultado, principalmente na velocidade. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.